Hoje eu vou ensinar para você um conceito diferente da harmonia, a harmonia negativa. Já ouviu falar? Então agora eu vou mostrar uma cadência em Dó maior, com os acordes normais então do campo harmônico. E a mesma cadência de forma negativa. Bom, esse conceito já foi usado muito pelos músicos de jazz, então no meio do século XX, mais ou menos 1950, só que o teórico Ernest Levy foi um cara que fez um livro chamado A Theory of Harmony, e nesse livro ele falou sobre esse conceito, harmonia negativa. Da onde que ele começou, né? De onde foi a ideia dele? Todo som, quando é gerado, então uma nota é gerada, seja com qual instrumento for, pode ser com voz, com violão, piano, o que for, esse som ele gera harmônicos. Então uma nota Dó, por exemplo, ela vai gerar os seus harmônicos naturais, que a gente também chama de série harmônica. Essa série harmônica natural, ela é ascendente. Eu vou mostrar aqui para você daqui a pouco já. E o Ernest Levy pensou o quê? E se a gente pensasse numa série harmônica inferior? Né? Em vez da natural, que é superior, vai ascendente as notas, ele falou, se a gente inverter essa série harmônica e pensar numa série harmônica inferior? Daí que vem então esse conceito da harmonia negativa. Agora vamos pro Logic que eu vou mostrar para você isso na prática. Mas antes, eu quero pedir para você curtir esse vídeo, deixar um comentário com perguntas ou sugestões para novos vídeos e se inscrever no canal, que eu sempre estou colocando material novo e ministrando também aulas ao vivo aqui no YouTube. Então toda vez que uma nota é tocada, aqui eu vou pôr a nota Dó, por exemplo, ela gera essa série harmônica. Então ela vai gerar ela mesma uma oitava acima, depois ela vai gerar uma quinta, outra oitava acima dela mesma, o Dó de novo, aí a terça dessa nota fundamental, Sol, Si bemol, ó, vai vindo aqui, ó, que é a sétima menor, né? Aí depois a oitava de novo, nona, aqui ó, terça de novo, décima primeira aumentada, e assim por diante aqui. Essas notas da série harmônica, né? E isso vai indo ad infinitum aí, né? A gente pode pensar. Essa é a série harmônica natural. O que o Ernest Levy pensou? Se a gente pegar e inverter essa série harmônica, né? Ó, começando do Dó, só que indo para baixo. Então fazendo aqui oitava, depois uma quinta para baixo. Agora não vai mais ser um Sol, uma quinta abaixo, né? Isso daqui vai ser um Fá. Então a partir daqui começa a mudar essa sonoridade. Dá uma ouvida aqui na série harmônica natural do Dó. Agora a série harmônica inferior, que o Ernest Levy começou a pensar então nessa ideia de fazer a harmonia negativa. Então fica uma outra sonoridade, uma sonoridade acho que um pouquinho mais escura, eu sinto isso pelo menos. Beleza, isso daí é o começo da teoria, né? Putz, tá, o cara pensou nisso, mas como colocar isso na prática? Os caras que utilizavam isso mesmo, então no jazz mais ou menos nos anos 1950, por aí, eles estavam fazendo uma música um pouco diferente harmonicamente. Os caras começaram a utilizar isso no jazz, então lá pelo meio do século XX, eles usavam isso na prática mesmo. Era o jeito deles comporem, o jeito deles tocarem, de fazer arranjos, de fazer os improvisos. E na ideia deles, na verdade, eles começaram a pensar isso melodicamente. Então é mais uma ideia melódica do que harmônica. Então, se a gente pensar melodicamente, a gente pode pegar aqui a escala de Dó maior, por exemplo. Então, ó, Dó, Ré, Mi, né? Ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó de novo. Como é que a gente faz essa escala de Dó maior invertida, né? Ou negativa, que a gente pode falar. Eu falei já invertida porque é uma técnica de inversão isso aqui, né? Então eu vou mostrar agora para você aqui um reloginho das notas que os caras fizeram e aí que a gente consegue fazer as inversões, beleza? Então esse relógio, você percebe que a gente tem as notas, então a gente tem 12 notas nesse relógio, né? Só que elas estão indo no ciclo de quintas, né? Isso que é interessante de você perceber. Então a gente tá o Dó, depois o Sol, o sentido horário vai sempre subindo 5 notas, né? Dó pro Sol é 5, Sol pro Ré é 5 e tal. Quando a gente chega no Fá sustenido, a gente pode pensar também que isso é um Sol bemol, né? A gente pode fazer a enarmonia, que a gente chama. Então se o Fá sustenido é Sol bemol, depois vai vir um Ré bemol, a gente pode pensar. Aí depois vem o Lá bemol, depois Si bemol, aí vem o Fá e chegamos no Dó de novo. Então a gente fechou um ciclo de quintas, essa que é a ideia, a gente fechou um ciclo de quintas com 12 notas, né? Agora se a gente fizer um eixo no meio, que nem tá esse eixo aqui,
a gente consegue então fazer as inversões. Então a ideia é essa, ó. O Dó vira Sol, por exemplo, tá vendo? E aí vai abrindo então pro lado horário, vai sendo a mesma coisa ao contrário, né, do lado anti-horário. Então essa que é a ideia, né? Quando a gente vai fazer as inversões, tem que fazer esse reloginho aí para ficar um pouco mais visual, né, para você conseguir depois se encontrar aí quando você vai fazer as inversões dos acordes e tal. Mas vamos começar então pensando melodicamente, acho que eu acho interessante, né? Então, ó, pega bem o reloginho, qualquer coisa dá um print screen aí nesse reloginho. Ó, e agora vamos ver aqui então, voltar pro Logic para mostrar a escala de Dó maior. Então quando a gente vai fazer essa inversão, a gente está falando que a gente está fazendo uma inversão no eixo Dó-Sol. Beleza? Essa que é a ideia, né? A gente vai inverter, então, pensando sempre em quintas. É o ciclo de quintas, essa inversão entre o Dó e o Sol é a quinta do Dó, né? Então, se eu subir isso daqui, né? Subir essas notas, a inversão vai ser isso aqui, ó. Porque eu vou começar do Sol. Lembra que o Dó é igual ao Sol? Então, as outras notas, elas vão invertendo em relação ao Sol agora, né? Então, é como se fosse isso aqui, ó. A escala negativa, né, de Dó. E aí, o que ficou negativo aqui? Qual que é a ideia? A gente tem que pensar nos intervalos, né? Então, a gente percebe que o intervalo aqui, ó, Dó, Ré é tom, Ré, Mi, tom. Aqui, Mi, Fá, semitom. Depois, tom, 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 semitom de novo. A gente fez a inversão desses intervalos, ó. Se a gente começar da nota de baixo aqui, é como se a gente estivesse nessa de cima, ó. E aí vem o semitom, tá vendo? Depois vem um tom, ó, que é entre esses aqui. Então, a gente torceu essa escala, assim, né? Aí, como ela saiu descendente, então ela tá negativa, ela tá ao contrário, descendente, se a gente subir essas notas, essa escala vai ficar isso aqui, ó. Então, essa escala é de Dó maior negativa, que os caras pensavam, esses caras do jazz e tal. Porém, isso daqui é igual o modo de Sol frígio. Isso aqui é um Sol frígio, né? Que vai ter, então, Lá bemol, vai ter ó, já um semitom já de início aqui, ó. Lá bemol, vai ter Si bemol e vai ter Mi bemol. Né? O Sol frígio tem esses 3 acidentes aí. Então, é um jeito diferente de pensar. Tem gente que pensaria Sol frígio isso aqui, né? Não o negativo Dó maior negativo. Só que a gente chega nessa escala, então. Então, a escala de Dó maior. Veio a inversão dela ao contrário. E agora subindo essa inversão, ó. Então a gente vai trabalhar com isso daqui, né? O que acontece? Quando a gente está fazendo uma melodia, então alguma coisa assim, e você quer transformar em negativas, tem que pensar nessas notas, né? Porque agora a gente vai chegar nos acordes, ver como é que pensa nos acordes. E se você não tiver mexendo, por exemplo, a melodia tiver negativa e o acorde não, ou vice-versa, o acorde estiver pensando na harmonia negativa e a melodia não. O que vai acontecer é que tem muitas notas, por exemplo, se você pensar que isso daqui a gente ainda está em Dó, né? Vamos pensar, deixar a melodia em Dó, por exemplo. Você tem que usar o Mi bemol aqui, por exemplo, que vai ficar um Dó menor, né? Então, você entendeu? A música ela vai se transformar numa música menor, praticamente. Você vai entender aqui por que eu tô falando isso. Então, você tem que mexer na melodia também. Não adianta só pensar na harmonia, né? Essa que é a ideia. Então, aqui eu fiz só o comecinho da asa branca em Dó maior. E agora eu fiz invertido. Então, eu comecei do Sol, né? Já que o Dó vira Sol. Então, eu também inverti a melodia e tudo mais. Percebe como eu tenho que usar outras notas. A melodia agora ela parece que ela é menor, né? Ela não parece que mais é uma música maior isso aqui. Então, agora eu vou mostrar para você os acordes aqui. Tem algumas regrinhas, né? Então, a gente está pensando nos acordes no campo harmônico de Dó maior. E a gente tem que pensar nos graus, né? A gente não pode só pensar simplesmente se o acorde é maior ou menor. A gente tem que pensar, o primeiro grau se torna qual, assim, essa que é a ideia. Então, o primeiro grau maior vai se tornar um primeiro grau menor. Ó, ouve aqui, então eu tenho que estar colocando em pares aqui, ó, a harmonia tradicional, né? A gente pode pensar, e a negativa. Beleza? Agora o próximo que eu coloquei aqui vai ser o quinto grau. Então, o quinto grau com sétima, ele vai se transformar num quarto grau menor com sexta. Agora, o quarto grau maior com sétima vai se transformar num quinto menor com sexta. Então, o acorde 2, o segundo menor com sétima, ele se transforma num sétimo bemol. O sexto acorde menor, que no caso aqui é um Lá menor, vai se transformar no terceiro bemol.
E aí o terceiro menor, né, que teria no campo harmônico de Dó, se transforma num quarto menor com sétima. Então você percebe que essa harmonia negativa ela é sempre um pouquinho mais obscura mesmo assim, né? Aí eu fiz para você também ver aqui, então um acorde atrás do outro aqui no campo harmônico de Dó, né? Então esse é o campo harmônico natural de Dó, e depois a gente vai ver então o campo harmônico negativo de Dó maior. Agora vamos ver esse aqui, ó. Então eu espero que você tenha compreendido a diferença, você vê que a sonoridade fica um pouco mais escura mesmo. E como eu disse, essa harmonia negativa é mais uma ferramenta para você usar nas suas reharmonizações, nos seus arranjos, nas suas composições, né? Então pega essas regrinhas e agora começa a testar, né? Começa a fazer cadências negativas aí. E não esquece também da melodia, né? Que você viu como é importante. Se a gente não muda a melodia, vai dar pau com esses acordes aqui. Então você tem que pensar nessas notas da melodia também. Então não esqueça de deixar um comentário com perguntas sobre esse vídeo ou sugestões para novos vídeos e a gente se vê no próximo. Valeu, até mais!